Pois bem, pessoal, mais um vídeo aqui da nossa série Clássicos em Concursos. Esse aqui é o vídeo do artigo 211 da Constituição. Artigo que foi alterado em 2020, teve uma alteração recente, portanto é provável que ele esteja presente aí nos próximos concursos. Então, iniciaremos com um teste. Por que teste? É uma forma divertida, uma forma motivacional para você iniciar o estudo daquela questão. Tá? Se fizermos o teste depois do estudo, vai testar a memória de curto prazo. Então aqui a ideia é entender como que a legislação funciona através de inicialmente começarmos com um teste. Vamos lá? O UNESP aplicou essa questão num concurso em 2016. Assinale a alternativa que condiz com o estabelecido no artigo 211 da Constituição Federal do Brasil, 1988, que dispõe sobre a organização em regime de colaboração entre União, Estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, alternativa A, vamos lá. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente na educação infantil. Você já viu por aí alguma creche estadual? Não dá, né? Alternativa B, os Estados atuarão prioritariamente na educação especial. A prioridade do Estado é a educação especial? Vamos para a alternativa C. Os estados e os municípios atuarão prioritariamente no ensino médio. Estado e município, a prioridade é o ensino médio. Escola municipal de ensino médio seria a prioridade do município. Alternativa D. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino superior. Então a prioridade são as faculdades municipais, é isso? A última alternativa é: os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental, primeiro ao nono ano, e na educação infantil. Esta é a atuação prioritária dos municípios, ensino fundamental e educação infantil? Sim, é essa. Portanto, essa alternativa E é a correta. Como que o pessoal respondeu? Então, nós temos um Telegram. Todo dia fazemos 2 questões no Telegram e respostas aqui nos formulários dos nossos simulados ao vivo nas terças-feiras. Essa questão foi respondida por 45 pessoas, 96% acertaram. E aqui para o nosso estudo, onde foi a fonte do erro? Onde as pessoas se equivocaram? Na alternativa C, os estados e os municípios atuarão prioritariamente no ensino médio. Muitos municípios nem têm escolas de ensino médio. Então, olhando para o dia a dia, você vê que essa questão estava errada. Pois bem, a nossa segunda sessão agora, nós vamos para a leitura. Vamos para a leitura do artigo 211, item por item. Caput do artigo: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de... Qual é o regime? Que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios vão organizar os sistemas de ensino, os seus sistemas de ensino. Que tipo de regime é esse? Regime de colaboração. Regime de colaboração estava lá no teste, no enunciado da questão. Parágrafo 1º. Veja o tamanho desse parágrafo. Então, a leitura pura e simples aqui, no meu entender, é muito complicada para você guardar esse parágrafo. Então, o que eu proponho fazer? Dividir o parágrafo aqui em itens. Então, vamos lá, é o mesmo parágrafo primeiro. A União, então o papel da União, do governo federal, organizará o sistema federal de ensino e dos territórios. Nem temos mais territórios, né? Financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 2 funções. Quais serão as 2 funções que a União tem que exercer em matéria educacional? Função redistributiva, redistribuir, um exemplo aí é o Fundeb, e outra função. Qual é a função? Função supletiva. Que esse supletivo não é um ensino supletivo, é o supletivo no sentido de fazer a suplementação, de forma a garantir o quê? Para que é isso? Qual é o objetivo? De forma a garantir o que das oportunidades educacionais? A equalização. Então, de forma a garantir a equalização das oportunidades, que fiquem as oportunidades, não seja um com mais oportunidade, outro com menos oportunidade, né? E padrão, que tipo de padrão? Padrão máximo de qualidade, padrão mediano de qualidade, padrão mínimo de qualidade. Tem que ter pelo menos um mínimo de qualidade. Mediante assistência, como é que então vai fazer esse objetivo da equalização das oportunidades e o padrão mínimo de qualidade? Mediante assistência. Que tipo de assistência? 2 tipos. Assistência técnica e assistência, é lógico, financeira. Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Esta forma, eu entendo, visualizar, você entender
qual é o papel da União, que trata esse parágrafo 1º do artigo 211. Vamos para o parágrafo 2º, municípios agora. Municípios atuarão prioritariamente no ensino. Onde é a prioridade do município mesmo? Na educação infantil eles são sozinhos, mas a prioridade é no ensino fundamental. Aí está a prioridade dos municípios. Parágrafo 3º agora, vamos lá. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e o que faltou? Você tem o ensino fundamental e educação infantil com os municípios e os estados com o ensino fundamental e no ensino médio. Por isso que é muito difícil você encontrar cidades que oferecem ensino médio municipal. O ensino fundamental ok, a educação infantil ok, e os estados não existe creche estadual, né? Não existe pré-escola estadual, porque isso é a cargo do município. E os estados vão atuar no ensino fundamental também e no ensino médio. Então agora o parágrafo 4º. O que tem esse parágrafo 4º? Por que eu coloquei aqui 2 parágrafos 4º? Porque esse parágrafo 4º tinha a redação aqui de cima até 2020, a alteração é recente, olha. Então, com essas alterações recentes, há muita possibilidade que isso esteja presente nos concursos. Qual foi a alteração recente? Como que era o parágrafo? Na organização dos seus sistemas de ensino, a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios definirão formas do que estava lá em cima? Formas de colaboração, de novo. De forma a assegurar, agora 3 coisas. Forma a assegurar a universalização, estava aqui em cima também. A qualidade, não tinha aqui. A equidade do ensino obrigatório que estava lá. Então, aqui é o pedaço alterado da Constituição em 2020. Acrescentou aqui qualidade e equidade no texto original. Parágrafo 5º agora, são 7 parágrafos. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino básica pública. Qual o ensino que ela vai atender com prioridade? O ensino regular. O ensino regular. Parágrafo 6º, penúltimo já. Também alterado aqui em 2020, hein? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação. Que tipo de ação em relação às suas escolas? Ação redistributiva. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Outra alteração de 2020, tá? E por último, o último parágrafo desse artigo 211. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º desse artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência. O que esse padrão mínimo terá como referência? Esse CAQ. O que é CAQ, hein? É o custo aluno-qualidade. Quanto custa um aluno para que haja qualidade do ensino? Pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 dessa Constituição. Outra dica metodológica, sempre quando citar uma outra legislação, ou a mesma legislação, mas um outro trecho dessa legislação, tem que trazer aqui para o estudo. Então, o que é esse parágrafo único do artigo 23? Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. Lembrando que essa alteração também foi em 2020, a inclusão aqui da referência do custo aluno-qualidade para o padrão mínimo de qualidade. Pois bem, espero que eu tenha ajudado vocês nos seus estudos. No próximo vídeo vamos conversar sobre o artigo 212 da Constituição.